Olá, tudo bom? Nesse vídeo, vamos ver a minha solução para o segundo dia de Advent of Code 2023, usando a linguagem de programação Gleam. Espero o seu like caso goste do vídeo e considere se inscrever caso queira me acompanhar. Basicamente, depois de sermos lançados por uma catapulta no último problema, aterrissamos na Ilha da Neve. Recebidos por um elfo, ele nos explicará o porquê não haver neve, mas no caminho sugere jogarmos um jogo. A cada jogo, ele terá uma bolsa contendo cubos vermelhos, azuis e verdes. A cada rodada, ele tirará uma quantidade aleatória de cubos. Cabe a nós descobrirmos informações sobre a quantidade de cubos na bolsa. Nossa entrada do problema se parece com isso. O nosso primeiro desafio é descobrir todos os jogos possíveis e somar os IDs desses jogos. Para um jogo ser possível, terá que haver na bolsa no máximo 12 cubos vermelhos, no máximo 13 cubos verdes e no máximo 14 cubos azuis. Primeiramente, aqui estão todos os módulos que eu usei para resolver meu problema. Então aqui eu defini as constantes do problema dado. Então, eu defini uma estrutura, ou melhor, um tipo, cubo, contendo um valor, que representa a quantidade de cubos, e a cor do cubo, como uma string. Então, usamos a função parseCube para transformarmos uma string em um cubo. Aqui, recebemos a string, passamos para string.trim para removermos os espaços na borda da string. Usamos string.split para separarmos o valor da cor e recebemos o valor e a cor dentro dessa array de variáveis. Mas o problema é que string.split retorna uma lista. E aqui a gente está explicitamente falando que essa lista conterá dois valores, o que pode não ser verdade. A linguagem daria um erro nessa situação. Por isso, a gente tem que garantir a linguagem que a gente sempre vai ter dois valores. Então, usaremos letAssert para garantir isso. Então, como recebemos valor e cor como uma strings, eu vou pegar o valor, vou passar para int.parse para transformá-lo em um número e isso vai retornar um resultado, porque essa operação pode falhar. Então, usaremos result.unwrap para retornar-nos o valor caso dê sucesso ou -1 caso falhe. E por fim, retornamos o valor e a cor do cubo. Depois que criamos nosso cubo, podemos perceber que nosso jogo ele é separado em rodadas e cada rodada tem uma quantidade de cubos. Por isso, vamos criar um componente rodada, que é igual a uma lista de cubos. Então, usaremos a função parseRound, que basicamente recebe uma string, separa ela por vírgula e mapeia cada valor para a função parseCube. E essa função retornará uma round, que é uma lista de cubos. Então, usaremos a função parseRound, que recebe uma string e retorna uma lista de rounds, que no caso seria o nosso jogo. Basicamente, ele recebe uma string, separa ela por ponto e vírgula e mapeia todos os valores na função parseRound. Agora que temos o conceito de rodadas e cubos, podemos extrair as informações da linha de entrada do nosso problema, usando a função parseLine, que basicamente recebe uma linha e retorna uma tupla com o GameID e a lista de rounds. Aqui, pegamos a linha e separamos ela por dois pontos, retornando a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte é onde fica o nosso GameID, chamarei de game, e a segunda parte é onde ficam os rounds, então eu chamarei de rounds. Então, na linha de baixo, eu retorno uma tupla, passando game para parseGameID, que eu explicarei em breve, e passamos rounds para parseRounds, para transformar a string de rounds em uma lista de round. Aqui temos a função parseGameID, que recebe uma string, uma entrada, pega a entrada e passa para string.split, separando
a palavra game do número do ID, a gente pega o ID, transforma ele em um número e retorna ele usando result.unwrap. Caso falhe, retorna -1, como já vimos anteriormente. Bom, agora que conseguimos transformar uma linha em algo que podemos trabalhar, eu criei a função computeRounds, que basicamente recebe uma lista de round e retorna uma tupla contendo os valores que sabemos que há dentro da bolsa, no formato RGB. Ele aceita um input, que é a nossa lista de rounds, retorna a tupla. Esse input ele é passado para list.flatten. Por quê? O nosso input é uma lista de round. Round é uma lista de cubos. Então, o nosso input é uma lista de cubos. List.flatten transforma uma lista de listas em uma única lista. No caso, juntando o valor de todos os elementos dentro de cada lista. Então, usamos list.fold para iterarmos nessa lista e obtermos um único valor final. Começamos com o valor inicial, uma tupla vazia, e então passamos para essa função, que recebe o nosso valor, que será o valor final, e recebemos um cubo, que será o item que estamos iterando. Então, usamos case no cubo para descobrirmos qual cor ele é. No primeiro caso, temos aqui que ele é vermelho. Então, verificamos se V, que no caso é o nosso valor, se V ele é maior do que foi visto. Caso isso seja verdadeiro, retornamos uma nova tupla, onde V substitui o valor anterior, porque ele é maior que o valor anterior. Fazemos isso para cubos verdes, cubos azuis. Caso nenhuma variante ocorra, então retornaremos a tupla sem modificação. Bom, como já podemos analisar os rounds, podemos tentarmos analisar uma linha inteira. No caso, vamos usar a função computeLine, que vai receber um input, no caso, nossa linha, e vai retornar uma estrutura tipo jogo. Basicamente, eu pego o nosso input, eu mando para parse.line e essa função retornará game ID e rounds. Então, pegamos rounds, mandamos para a função computeRounds e isso nos retornará os cubos que nós vimos, no caso, o maior número da quantidade de cada cor de cubo. Então, retornaremos uma estrutura game que contém o ID do jogo e os cubos vistos. Nossa estrutura game, como você pode ver aqui, e já foi mostrada antes, é basicamente uma estrutura contendo um ID e os cubos vistos em formato de uma tupla com 3 números, no caso no formato RGB. Bom, agora, como última parte do nosso problema, vamos verificar se um jogo ele é possível. Por isso, usamos a função possibleGame, que recebe um game e retorna um boolean, basicamente um valor verdadeiro ou falso. E aqui, basicamente, em cada linha, verificamos se os cubos vistos do jogo são menores ou iguais ao limite de cubos que definimos como uma constante no começo do nosso código. E isso retornará se um jogo é verdadeiro ou falso. Então, para terminarmos com o problema, vamos criar a função que será a parte 1. Basicamente, ele recebe lines, que é uma lista de linhas, e retorna uma única string, sendo o nosso resultado. Basicamente, eu vou pegar todas as linhas, eu vou mapeá-las usando a função computeLine, que vai computar todas as linhas. Então, eu vou filtrar os resultados usando possibleGame, que basicamente vai filtrar todos os jogos possíveis. Então, eu vou mapear todos os nossos jogos e eu vou
obter apenas o Game ID desse jogo. Eu vou usar int.sum para somar todos os valores e, por fim, eu transformo esse valor em uma string usando int toString. Depois de jogarmos, ele explica que não há neve, pois eles não estão recebendo água, e diz que mostrará o caminho para verificarmos o problema. Então, ele nos oferece uma segunda pergunta. Qual é a multiplicação da maior quantidade de cubos vermelhos, verdes e azuis de cada jogo? Após obtermos o resultado de cada jogo, somemos eles para obter o valor final. Agora, para a parte 2, pegaremos as linhas. Como na parte 1, mapearemos usando a função computeLine. Entretanto, ao invés de filtrarmos os jogos, mandaremos eles para uma nova função, onde receberá o jogo e multiplicará cada valor dos cubos vistos entre eles. Então, somamos todos os valores e transformamos ele numa string, que é o nosso resultado final. Voltando para falar, caso haja alguma pergunta sobre a linguagem, problema ou a implementação, estarei feliz em responder nos comentários. Não se esqueça do like, da inscrição e vejo você no próximo vídeo. Até!